Recording in progress. Hoje é terça-feira, 29 de outubro. A gente está batendo na porta do Enem. Esta é a Med School, essa é a aula de inglês. Eu sou o Teacher Pita e eu vou trazer para vocês então uma aula que eu preparei pensando em texto jornalístico para a prova de inglês do Enem, porque afinal de contas a gente já trabalhou em duas aulas os textos imagéticos, em duas aulas os textos de lírica e hoje eu vou trabalhar com vocês a segunda aula de leitura e interpretação de texto jornalístico. Para criar um pouquinho mais de dificuldade, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, a galera tá vendo meu WhatsApp. Para criar um pouquinho mais de dificuldade, eu resolvi trazer para vocês questões que envolvam leitura e interpretação apenas, tá? Mas eu resolvi aumentar o nível de dificuldade do texto, tá? E vocês terão uma questão em português, uma questão em inglês. Eu sei que o Enem não traz historicamente, atenção, historicamente, questões em inglês. Eu sei, tá? Então, por que que eu estou fazendo isso? Porque a gente está num ambiente controlado, porque a gente está num ambiente relax, porque a gente está de pijama em casa fazendo essa aula, talvez eu também esteja, né? E talvez a gente se sinta mais confortável e fique mais fácil. Então, eu vou agregar um pouquinho mais de dificuldade no nosso exercício de hoje, tá? Então, de novo, eu vou mostrar o textinho para vocês, lembrando, tá? Tá pequenininho de propósito, lembrando, nesse pedaço do texto, como da prova, e principalmente porque a prova é em português, leia título, raramente a imagem nessa questão, tá? Mas se tiver ou imagem ou gráfico, olhe, por favor. Fiz textos pequenininhos, né, para a gente não perder muito tempo durante a aula e vá direto para as questões, tá? Vocês vão ver que as duas primeiras elas ainda estão em português, tá? Então, olha o título do texto: Space Colonization, a Vision Beyond Earth. A palavra difícil aqui é beyond, tá? Dou para você se você não lembra dessa palavra nesse momento. Beyond é além de, além do, além da, tá? Então, a tradução do título é Colonização Espacial, uma visão além da Terra, além da Terra, Terra, o planeta, tá? A gente vai para a primeira questão. Deixa eu ver se a visualização de vocês está boa. Tá bom. Questão 1. De acordo com o texto, qual é uma das razões apresentadas pelos defensores da colonização espacial? Aí você vai ler lá. A possibilidade de estabelecer contato com vida extraterrestre inteligente. Uma vida inteligente. A necessidade de proteger a civilização humana de ameaças existenciais. A intenção de explorar a Lua exclusivamente para a extração de recursos minerais. Gente, eu não acreditaria que o pessoal quer ir para a Lua para fazer resort de turismo, né? É grana. O desejo de reduzir o custo de vida nas áreas mais populosas da Terra, parece aqueles filmes que eu assistia na década de 80, né? Que mandavam os seres humanos para colonizar Marte, para se livrar das pessoas aqui. A expectativa de que a colonização espacial resolva completamente as mudanças climáticas, tá? Então, lembrando, ó. Opa, não era isso que eu queria fazer. Lembrando então, ó, a possibilidade de estabelecer, então você marca ali as palavras importantes, né? Ó, contato com vida extraterrestre. É quando você lê o texto, você procura por isso aqui, né? Proteger a civilização humana, essa é uma outra coisa importante, né? Extração de recursos minerais, lembrando que essa questão traz uma coisa importante, que é o termo exclusivamente. Então, isso tem que saltar nos teus olhos, tá? Porque quando tem uma palavra como essa, sempre, nunca, todos, alguns, ninguém, exclusivamente, é importante lembrar dessa palavra. O desejo de reduzir o custo de vida nas áreas mais populosas, então, reduzir o custo de vida, né? Para isso que as pessoas estão defendendo. Ou a expectativa da colonização espacial resolva completamente as mudanças climáticas. Então, mudanças climáticas, né? E resolver completamente. Não é um pouquinho, não é um bocado, é completamente. Opa, deixa eu fazer justiça lá. Talvez você já tenha a resposta. Talvez você já tenha eliminado algumas coisas. E tá tudo bem se você tiver eliminado algumas coisas. Eu não vou mostrar o texto ainda para vocês, porque eu tenho a questão de número 2.
Lembrando, eu sei, é uma questão, normalmente é uma questão por texto, eu sei, tá? Mas para a gente aproveitar o mesmo texto, a mesma lida, a mesma leitura, eu trouxe as duas questões. Dois, com base nas informações do texto, quais são alguns dos aspectos que tornam a colonização especial uma empreitada complexa? Ou seja, quais são alguns dos aspectos que deixa difícil fazer isso? Um, a possibilidade de isolamento psicológico e a exposição a condições ambientais adversas. Então, isso deixaria difícil? Eu acho que isso aqui seriam coisas que dificultariam um pouquinho, né, a colonização espacial. A falta de tecnologia para desenvolver foguetes reutilizáveis e a ausência de interesse do público. Olha, eu acho que falta de tecnologia, né, é uma, né? Foguete reutilizável eu não sei, né? Mas acho que a falta de tecnologia pode ser um lance, né? Falta de interesse eu não sei, gente. Olha, que vou dizer que fiquei na dúvida. Não sei se tem falta de interesse. Eu acho que a galera até está interessada. Quer dizer, eu acho. A necessidade de cooperação internacional e o consenso sobre a importância da exploração espacial. Tá? Para. Porque a alternativa C, ela tá aqui para enganar a pessoa que tá com pressa, para enganar aquela pessoa que tá nervosa. Porque olha só, cara, precisa que haja uma cooperação internacional e haja um consenso sobre a importância da exploração espacial. Cara, isso é uma baita verdade, mas olha a pergunta. Quais alguns dos aspectos que tornam a colonização uma empreitada complexa, tá? O cuidado aqui, né? Cuidado, a gente tem que saber que é uma coisa complexa, né? Então, há uma dificuldade, pode ser a necessidade da cooperação internacional, ou seja, né, as pessoas realmente não querem se ajudar, né? Ou o consenso, vou botar aqui o consenso também entre uma das coisas que são importantes. Ou letra D, a viabilidade limitada de extrair recursos naturais e o custo insignificante de viagens espaciais. Cara, custo insignificante não. Essa tu não me pega, custo insignificante não, tá? E a resistência da sociedade em aceitar novas tecnologias e a falta de incentivos econômicos. Não acho que haja uma resistência da sociedade em aceitar novas tecnologias. A galera adora uma tecnologia nova, tá? E também não acho que haja falta de incentivos econômicos, uma vez que os Estados Unidos estão botando uma grana para as empresas fazerem isso. Mas, de novo, esta é a minha opinião antes de ler o texto. Eu sempre preciso ficar com o pé atrás e ler o texto de qualquer jeito, tá? Então, faça um print screen da questão de número 2, por favor. Eu vou dar um tempo para vocês responderem as duas. Ok. Faça um print screen da questão de número 1. All right. Eu vou mostrar o texto agora para vocês. Lembrando, se vocês encontrarem a resposta para alguma das questões ao longo da leitura do texto, já pode ir respondendo. Eu vou mostrar o texto para vocês, tá? E vou pedir para que as alunas que estão na sala me deem um joinha quando tiverem lido o texto. E aí a gente vai para as questões. Valendo! Ok. Ok. Tururururu. All right.
Então agora eu vou mostrar as questões novamente, lembrando, se você está vendo essa aula no futuro, pausa, tá? Se você não conseguiu ler todo o texto, pausa, termina de ler o texto e aí você dá seguimento, tá? Pausa, vou seguir em frente, tá? Mostrarei a questão de número um, me deem um joinha, você que está na aula, para me dizer se já você encontrou a resposta. Só me dá um joinha, eu não preciso saber a resposta. Ok. Estou aguardando seu joinha. Obrigado. Questão de número 2, por favor. Me dê um joinha quando você tiver respondido a 2. All right. Então, na primeira questão, a gente vai ficar com B de Brasil, tá? E na segunda questão, a gente vai ficar com A de América. Dúvidas, perguntas, questões, discordâncias no chat, tá? Enquanto isso, eu farei a leitura para tentar explicar as questões, tá? Mas primeiro de tudo, abro o chat para saber se há dúvidas, perguntas ou questões. Se não houver, não precisa falar nada lá no chat. Se tiver, tipo, não entendi, não concordo, porque não tal letra, o chat está aberto. Lembrando, o chat não aparece na gravação desse vídeo. Vou dar alguns segundos para você elaborar, caso você tenha alguma dúvida, vocês que estão na aula. E sim, eu preciso colocar muita água para dentro, porque, gente, tá difícil. Então, vamos lá. Texto. With the ever-growing concerns surrounding climate change. Olha, caras, aqui tem duas coisas muito legais, tá? Ó, eu vou pegar esses dois termos aqui, este aqui e este aqui, tá? Vou nos tirar um pouquinho da prova do Enem e vou olhar para uma prova da URGS, tá? Certamente eles pegariam esses dois termos com ING e perguntariam assim: qual o tempo verbal que eles estão? Eles estão no mesmo tempo? Eles são iguais? Eles fazem a mesma coisa? Lembra, é sempre bom saber porque ING é um termo, um assunto complexo, tá? Não é só ando. Então, nesse caso, o primeiro, o ever-growing, faz função de adjetivo, tá? Vou traduzir como crescente, que não para de crescer, que está sempre crescendo. Ever-growing. Ever-growing. Concern, preocupação. No caso plural, preocupações. Então, com as preocupações, concerns, ever-growing, crescentes, lembrando, adjetivo em inglês nunca leva S para fazer plural, tá? Então, preocupações crescentes. Se fosse uma preocupação, concern, né? Continuaria sendo ever-growing, igualzinho, tá? Surrounding climate change, ou seja, a respeito surround é ao redor de, né? Da mudança climática, né? Resource depletion, ou seja, a diminuição dos recursos, a superpopulação, né? E a ideia da colonização especial tem ganho tração, ou seja, estão falando cada vez mais sobre isso, substancial, entre cientistas e futuristas da mesma forma, tá? Futuristas, não sabia que tinha isso. Perguntinha de técnica gramatical, tá? Vou isolar isso aqui, porque eu preciso aproveitar que eu tenho um texto e eu posso fazer perguntas de gramática para vocês, né? Lembrando, não tem gramática no Enem, mas eu preciso lembrar vocês porque cada oportunidade vale ouro para mim, tá? Se eu fizesse essa modificação aqui, ó, tirasse concerns do singular e colocasse concern no plural, eu precisaria mudar alguma coisa no resto da frase? Me dá um joinha na aula se você achar que sim, me dá um negativo se você achar que não. Se eu tiver que trocar concerns para concern, eu preciso mudar alguma coisa na frase? Me dá um joinha se você achar que sim, me dá um negativo se você achar que não. Hum, ok. Então lá vem a segunda pergunta. Você não precisa me responder. Concordo com vocês, tem que mudar alguma coisa.
Pergunta para você, o que que tem que mudar, tá? Não me responde, eu vou dar um tempinho para você pensar, tá? Me dá um joinha quando você tiver a resposta, tiver pensado na resposta. O que é que tem que mudar, tá? Não precisa me responder, só dá um joinha se você já souber o que tem que mudar. Ok, já tenho uma resposta afirmativa, já tenho. O que eu tenho que mudar é o has, tá? Por que que eu tenho que mudar o has? Porque esse has, né? Só um pouquinho. The ever-growing concern, né? É a preocupação, né? Opa, só um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha só, virou preocupação, né? Ao redor da mudança de clima, né? A diminuição dos recursos e a superpopulação, tá? Então, ó, como é uma preocupação só, né? Ela vira has, né? Só que daí, gente, aí fica uma preocupação só. O que que eu preciso mudar? Eu preciso mudar ou eu tiro uma coisa, ou eu tiro outra coisa, ou eu tiro outra coisa. Por quê? Porque não são mais preocupações, né? Agora é uma preocupação só. The ever-growing concern, tá? Então, eu vou precisar tirar dois desses três itens aqui, tá? Porque a ideia é de lá. Então, eu preciso tirar um deles, ok? Agora eu vou para outra pergunta. Se eu trocar a palavra desculpa, e trocar por ideas, que modificação eu preciso fazer no texto? O Google já está mostrando lá para vocês, o Google sem vergonha, desgraçado, tá? Se eu tirar a palavra idea e transformar em ideas, esse has deveria virar have, tá? Repetindo então. Se eu trocar concerns por concern, eu tenho que cortar um desses três itens. Se eu trocar idea por ideas, eu devo trocar o have por has. Deixa eu voltar o texto como antes. Pronto. Agora já está como antes. Que volta para o texto. Opa, alike. Os pioneiros do campo argumentam que a humanidade deve olhar além da Terra. Must. Se perguntarem para vocês, must é a ideia de obrigação. Para ensure, atenção para esse verbo, assegurar, certificar-se, ter certeza of its long-term survival. Its, nesse caso, refere-se à Terra. Se perguntarem na UFSM ou na UPF a quem se refere esse its, responde Terra. Colonizar corpos extraterrestres, atenção, nesse caso não é o corpo físico de um extraterrestre, tá? Nesse caso são planetas, luas, quem sabe até asteroides. A palavra bodies, nesse caso, não significa o corpinho, cabeça, ombro, perna, pé. É planetas, por exemplo, tá? E é por isso que fala sobre, tem uma questão que fala sobre extraterrestres inteligentes, né? Então, colonizar planetas de fora, outros planetas, particularmente a Terra e a Lua, embora a Lua não seja planeta, né? É tido como possível, né, com os recentes avanços na tecnologia espacial. Empresas como a SpaceX ou a Blue Origin estão já trabalhando, ou já estão trabalhando, em desenvolver foguetes reutilizáveis, né? Parênteses. Então agora, para aquele amigo teu, aquele tiozão teu, né, que diz que foguete não tem ré, agora você vai dizer que né, tem o foguete do Elon Musk dá ré e volta que é uma beleza, tá? Com a diminuição significativa no custo da viagem espacial. Entretanto, paro para lembrar para você que Nevertheless dá a ideia de oposição. Se te perguntarem qual a função do Nevertheless aqui? Oposição. Se te perguntarem, nossa, troca pelo quê? Troca por however, tá? E ele é da mesma família do but. Da mesma família. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Né? A empreitada de estabelecer colônias humanas em outros planetas, né, é algo com desafios, né, desde a exposição à radiação, né, e a falta de ar respirável até
problemas de isolamento prolongados, problemas psicológicos de isolamentos prolongados. E é por isso que a letra B, na questão um é a resposta certa, tá? E continua. Enquanto os críticos falam sobre implicações éticas e financeiras, né, em tais missões, pessoas que defendem dizem que expandir o alcance da humanidade no espaço pode oferecer descobertas científicas sem comparação e até uma rota escapatória em potencial para o fato de. Qual é a palavra? Desculpa, assim, ameaças existenciais na Terra, tá? Desculpa, aqui tá a resposta. Ameaças, eu mudei a resposta da outra questão. Existenciais na Terra. Eles, os críticos e as pessoas que advogam, né, enfatizam que a colonização espacial não é meramente um objetivo ambicioso, mas também um passo necessário para assegurar a preservação humana, da civilização humana no cosmos. Ou seja, questão um B de Brasil, questão 2 ela é complexa por causa do isolamento psicológico em situações adversas. Ok? Questão um e questão 2. Ok? Vamos para a próxima questão, filhos e filhas. Em havendo perguntas, por favor, não hesitem em fazer. Vamos para a próxima questão. Vou colocar a questão agora, o texto agora na nossa página. Cara, eu tive pesquisando sobre coisas que podem cair, tá? E tem um negócio que eu acho assim, puxa, se eu fosse banca de Enem, isso aqui era um lance que eu gostaria de colocar, tá? Deixa eu só copiar para vocês bonitinho. Opa, agora sim. Eu adoraria fazer um texto sobre acrônimos, tá? Acrônimo, professor, o que diabo é isso de acrônimo? Já mostro para ti, tá? Tá? Porque eu sei que a gente usa muito acrônimos na nossa comunicação, mas talvez a gente não saiba por quê, né? E como é uma prova sobre comunicação, eu acho que vale a pena, tá? Então, olha só. De acordo com o texto, qual a função principal dos acrônimos na comunicação online, tá? O que são acrônimos? São essas siglazinhas que a gente usa para não ter que escrever a frase inteira ou a palavra inteira. Tipo, em português a gente diz um PQ para dizer porquê, um VC para dizer você. Em inglês também tem, tá? Às vezes é para quatro, cinco palavras, tá? Então vamos lá. De acordo com o texto, qual a função principal dos acrônimos na comunicação online? Então, você precisa lembrar que é para comunicação online, tá? Pode ser que o texto, talvez a questão fale sobre jovens, né? Sempre os jovens, coitados, né? Tentando se comunicar usando acrônimo, né? Fora do ambiente online com a geração anterior. Ou uma troca de mensagem de WhatsApp entre pais e filhos, professores e alunos, mas os professores, os alunos, os filhos estão usando acrônimos e os mais velhos não entendem o que quer dizer ou entendem uma outra coisa. Eu tenho certeza que se eles cavocar e encontram um texto que traz esse problema, tá? Então ele serve para promover uma comunicação jovem e detalhada entre os usuários, para evitar a necessidade de expressar opiniões e emoções, para aumentar a formalidade nas interações digitais. Não, não. A gente não usa sigla para aumentar a formalidade, tá? Então essa aqui nem pensar. Tá? Facilitar as expressões de emoções e opiniões complexas com brevidade e eficiência. Parece boa. Ou substituir a linguagem escritas por imagens e ícones. Não. Por quê? Porque não tem imagem e ícone em acrônimo, tá? Porque quando a gente fala de acrônimo, a gente está falando de cortar as palavras e fazer uma sigla, tá? Então, ó, essas duas, difícil, tá? Talvez essa você consiga responder sem a minha ajuda. E já aviso vocês que fiz questões em inglês aqui. According to the text, what does the acronym GOAT ou GOAT signify in the context of online communication? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar, vou dar alguns segundos para você só ler a questão número 4 e me dar um joinha depois que você tiver lido a questão 4, sem ler o texto.
Não vale procurar no dicionário nem no Google, nem no ChatGPT. Um joinha para eu saber que você terminou a questão, tá? De novo, não tem problema se você não souber, a gente não leu o texto ainda. Dois joinhas, bom, então, temos os joinhas. Vamos lá para o texto. Jovens, o texto está na tela, ok? Me dê um joinha quando tiverem terminado de ler. All right. All right. De novo, a gente lê as questões antes para poder entender melhor sobre o que é o texto, né? Para diminuir a nossa atenção, né? E para poder, de repente, sabendo que a questão vai cobrar um trechinho específico do texto, poder ir direto para o trechinho. Por exemplo, eu vi que tem uma questão sobre goat, né? Aí eu não preciso ler todo o texto para responder ela. Eu vou ali onde está escrito goat, desculpa, né? E aí eu consigo responder a questão e eu já vou para ela, tá? Tá? Questão número 4, letra E de escola, tá? Ó, é usada em contextos de excelência. Por quê? Ainda mais, certos acrônimos como GOAT, ou seja, Greatest of All Time, ou seja, o maior de todos os tempos, é usado para expressar admiração, especialmente em contextos onde a excelência e a expertise é celebrada, né? Então, GOAT. Então, vocês podem chamar o professor Batatinha de GOAT, né? Que ele é o greatest of all times da biologia. Ele é o cara que sabe. Nós expliquem para ele, senão ele vai entender que estão chamando ele de bode, tá? Já pensou se a gente criasse uma gíria assim, chamar alguém de bode e bode ser um elogio? Parece que em inglês é isso que está rolando, tá? Vamos à questão, vamos tentar achar a questão número um, tá? Sem muita leitura, sem muito esforço, né? A gente iria para D de Dinamarca. Facilitar a expressão de emoções e opiniões complexas com brevidade e eficiência, tá? Vem comigo. Ah, no mundo rápido, né, de comunicação online, os acrônimos se tornaram ferramentas essenciais para efficient, expressive conversations. Ali, ó, né? Ó. Ah, promover a comunicação jovem detalhada pelos usuários? Não. Evitar a necessidade de expressar? Não. Aumentar? Não. Substituir? Não. Né? Então, o que ele diz lá? Para promover. Desculpa. Os acrônimos têm se tornado essenciais, ferramentas essenciais para conversações expressivas e eficientes. Né? Essas expressões curtinhas habilitam os usuários a oferecer emoções complexas, ou passar emoções complexas, e reações com apenas algumas letras. Facilitar a expressão de emoções e opiniões complexas com brevidade e eficiência. Tá bom. Ou seja, você não precisa ler todo o texto para responder questões como essa. Atenção, há questões em que sim, você precisa entender todo o texto, mas a gente lê as questões antes para não gastar muito tempo. E é por isso que eu vi que a galera que está na aula hoje conseguiu responder essas questões muito rápido, né? Porque não precisaram ler todo o texto. Eu não vou ler todo o texto com vocês, que vocês já leram,
Mas eu vou chamar atenção, acho que até vou colocar esse textinho lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou chamar atenção para os acrônimos, acrônimos. Então, ATM para dizer at the moment, atenção, ela também significa caixa eletrônico, então cuidado, depende do contexto, né? FOMO, tá? Eu acho que esse é um tema muito legal para cair em prova, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo, né? A ansiedade de ser excluído de uma experiência muito bacana. Tipo, eu tô com medo de perder aquela saída com a galera, né? Aquela experiência que vai ser legal. FOMO é o nome disso. Tá? FTW, que é for the win, né? Usado em ambiente competitivo, né? Para dizer, a gente vai para vencer, né? Acho que a gente deve ter uma expressão parecida em português, né? Essa aqui que é in case you missed it, ou seja, né, para lembrar, ó, caso você tenha esquecido, lembra que na semana que vem tem que entregar o tema de casa, né? Lembra de você, lembra de trazer que a semana que vem é dia de trazer um bolo na aula, né? IMO, ou na minha opinião, ou com H, que traz a palavra humble, que significa humilde, na minha humilde opinião. SMH, shaking my head, que diz na nossa língua tusk, 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 né? TBH, eu acho isso aqui muito legal, to be honest. Olha, para ser sincero, né? To be honest, eu acho que você deveria fazer isso e aqui. Ok? Eu acho bem bacana vocês lembrarem dessas expressões, tá? Por quê? Porque é um jeito bem legal de vocês irem aprendendo e aprendendo cada vez mais, tá? Deixa eu só dar uma parada aqui. Perguntas, dúvidas, questões, dúvidas, algo que vocês queiram perguntar?